Eu tenho certeza que você já viu algum jovem usando esse tipo de adesivo no rosto, com formato de estrela, coração, pra tampar espinha, sendo que o adesivo chama mais atenção que a própria espinha. Mas e se eu te contar que essa invenção não é de agora? Que esse tipo de adesivo tem uma história de mais de 400 anos. Mas antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas e aqui a gente fala sobre moda, histórias da moda, o universo da beleza, que se depender desse canal, eles nunca serão esquecidos. Conhecido como la mouche pelos franceses, o mouche era um aplique de tecido que poderia ter vários formatos e eram usados para aplicar no rosto ou no colo com um propósito nada além do estético. A palavra mouche em francês significa mosca e esse tipo de adesivo que era usado na época leva esse nome por ter o tamanho de uma mosca. Mas muitos dizem que como era preto, parecia que tinha uma mosca pousada na cara da pessoa. Esse item quase que obrigatório era muito comum na alta sociedade. O mouche poderia ser usado por homens ou mulheres, mas principalmente mulheres. Estamos falando de uma época que exibia uma pele pálida, branca como mármore, quase que anêmica, era fundamental para as classes mais altas nos séculos XVIII. Ou seja, isso acabava demonstrando que eles jamais se expunham ao sol em excesso, o que associava isso ao trabalho, visto que muita gente que trabalhava sob o sol ficava com a pele manchada, ficava mais bronzeado. Então, para você parecer que você vivia do ócio, que você não precisava trabalhar, você tinha que ser muito branco. Muitas receitas clareadoras da época poderiam levar pó de pérola, argila branca, mas também componentes tóxicos como o chumbo e o arsênico, o que, usando com o tempo, as pessoas acabavam ficando com a pele manchada, até poderiam perder os cabelos, os dentes apodreciam, porque era realmente tóxico. Muitos até, vinham a falecer por conta de usarem isso, e às vezes eles nem sabiam por que eles estavam daquele jeito, porque a pele estava daquele jeito, sendo que eles usavam componentes tóxicos. Por isso, a pele acabava ficando muito feia e também era uma época em que muitas doenças não tinham muita cura. Então, a varíola e a sífilis, por exemplo, deixavam manchas pelo corpo, então eles tinham uma pele bem manchada às vezes. E aí é por isso que entra o mouche como um pequeno aplique que poderia ser de tecido, como cetim, couro, veludo, até pele de rato eles usavam para fazer. E eles colavam, com um tipo de goma para esconder essas manchas. Mas, gente, convenhamos, se eles ficavam cheios de manchas pelo corpo, um micro pedacinho de tecido não iria cobrir todas as manchas. Então, foi caindo por terra essa coisa de só usar quando você tinha alguma mancha, para passar um código de posicionamento, uma mensagem clandestina, de acordo com a forma que você usasse esses pontinhos no seu rosto. Era como se fosse emojis. Naquela época, você ser notado, nos eventos da alta sociedade, a sua aparência, ela importava demais. Era a era do orgulho e preconceito, onde cada detalhe da sua aparência, da sua vestimenta, transmitia, sim, alguma mensagem. Ou informações sobre o seu status, sobre a sua classe social. Então, o tecido do seu vestido, a estampa, sua bolsa com adornos, o seu sapato cravejado, tudo sinalizava a sua posição em uma hierarquia social. Por isso, as formas da la mouche eram das mais diversas: lua, estrela, coração, navio. Tinha até gente que relatou que tinha adesivo que era uma carruagem puxando cavalos. Imagina isso colado no seu rosto. E aí, não só o formato dizia alguma coisa, quanto a posição em que esse adesivo estava no seu rosto. Por exemplo, se você tinha uma pinta perto da boca, ela demonstrava uma certa sedução, um sinal de flerte. Se ficasse perto dos olhos, era um sinal de paixão. E assim vai. Tinha, no meio da testa, você era orgulhoso. Aqui do lado, você queria matar alguém. Era tipo assim. Cada canto onde você colocasse aquela pintinha poderia dizer alguma coisa, você passaria alguma mensagem. Na Inglaterra, dependendo do local ou de que lado você colocasse o la mouche, poderia dizer até qual partido político você apoiava. Então, realmente virou uma certa mensagem subliminar, uma mensagem secreta, o uso do la mouche. A mouche ficou tão popular que já começou a fazer parte do ritual de beleza da nobreza. E com ele veio a arte das caixas usadas para armazenar o mouche, que eram verdadeiras obras de arte. Em sua maioria, elas vinham com 2 compartimentos, muitas das vezes
para você colocar o seu mousse junto com a cola. Outras pessoas, né, colocavam o mousse com o rouge. O rouge era como o nosso blush hoje em dia. As caixas eram semelhantes às usadas no rapé. O rapé era como um pó branco que eles acreditavam ser medicinal e que eles levavam numa caixinha para vários lugares. E esse pó, basicamente elas cheiravam esse pó, mas era puramente para benefícios medicinais, tá? Não vai confundir com outra coisa. E aí tinha todo um ritual, né, para você cheirar esse rapé. Eles tinham uma caixinha, na maioria das vezes de porcelana, né, que era toda adornada, então lembrava muito essas caixinhas, né, do rapé. As caixas poderiam ter vários tamanhos, tanto maiores para você deixar, por exemplo, na sua penteadeira, quanto menores para você levar, né? E a maioria das menores tinha um espelho ainda. Você ao longo do dia quer mudar o seu status, o seu emoji do status, né? Então você tira desse lado e coloca desse, porque agora eu não estou mais sedutora, eu estou intelectual. Aí eu vou colar em cima da pálpebra, sabe? Então eles olhavam no espelho pra poder alterar o status que eles queriam passar. E claro, às vezes caía, você precisava colar de novo, então tinha um espelhinho e era menorzinha a caixinha pra você levar pra todos os lugares. E assim, ficou tão popular na época que a maioria usava, claro, 1 ou 2, era o ideal, mas tinha gente que realmente se passava, eu diria, e outras colavam vários pelo rosto que realmente parecia que elas estavam cobertas de moscas. E tem um registro polêmico de um francês chamado Henri Michon, lá de 1719, que ele dizia o seguinte: o uso de remendos não é desconhecido para as damas francesas, mas quem os usa precisa ser jovem e bonita. Na Inglaterra, jovens, velhos, bonitos, feios, todos usam remendos até ficarem acamados. Muitas vezes contei 15 remendos ou mais no rosto moreno e enrugado de uma velha bruxa de 70 anos ou mais. Será, gente, que realmente só os jovens poderiam usar? Achei etarista. Apesar de terem sido moda por quase 2 séculos, a mousse não apareceu mais em retratos aristocráticos do século XIX, por exemplo. Então acabou caindo em desuso. Até porque deveria ser um saco você ficar colando isso toda hora, né? E foi só depois, com a It Girl Clara Bow, que essa moda ressurgiu temporariamente, quando ela apareceu em um ensaio com uma estrela colada na sua bochecha. E aí depois a moda das pintas voltou de novo com a pinta natural de Marilyn Monroe durante os anos 40, 50 e depois nos anos 90 com a Cindy Crawford. E agora, na década que vivemos, de 2020, essa moda realmente voltou, mas não só por fins estéticos, por mais que a gente queira sim comunicar alguma coisa quando a gente cola uma estrela no meio da nossa cara, mas também eles ajudam com a espinha, né? Finalmente não é só estético, pelo menos eles ajudam com alguma coisa. A maioria possui ácidos salicílicos. Várias famosas já foram flagradas usando e é até uma moda que eu acho divertida. Agora eu quero saber de vocês. Vocês usam esse tipo de pimple patch? Vocês acham esquisitos? Acha que é melhor deixar a espinha que chama menos atenção? Eu quero saber, deixa aí nos comentários. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo de moda com história, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e me seguir nas outras redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.